Tá. Então, posso começar? Feche os seus microfones, irmãos, para ficar só o do pastor. Certo. Obrigado. Irmão pastor Zé Bezerra, pode levantar um pouquinho aí para Sim, aparecer os 4 pontos. tá aqui. Então, nesse escatom, nós temos a morte dividida em 3 bases: morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. A Bíblia define como segunda morte aquela morte eterna que praticamente é uma fusão da morte espiritual com a eterna. Daí, segunda morte. Então, a gente geralmente olha como morte física e morte eterna. Mas nesse ínter aí, enquanto o indivíduo estiver na terra, separado de Deus, como diz Paulo, separado de Deus, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, lá em Efésios, então ele está com a morte espiritual que vem desde o Éden ali. Decretada a morte, ela atingiu Adão naquele mesmo dia. Ele morreu tanto física quanto espiritualmente, só que a concretização da morte física deu-se 930 anos depois, mas a morte já apareceu com Caim, um pouco antes. Quanto ao destino da humanidade, a humanidade não tem ainda o destino lavrado, vamos dizer assim, consumado, mas esse destino já está decretado. Então, no período do Antigo Testamento, os homens iam para o seio de Abraão, os salvos, e para o lugar de tormento, os não salvos. Quando Jesus ressuscitou, ele pegou essa parte do paraíso, o seio de Abraão, e transportou para o paraíso, terceiro céu. E Paulo foi arrebatado até lá. Então, o véu foi rasgado, o Filho de Deus entrou, e aí é o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E esse Rei da Glória entrou com os filhos que Deus lhe deu. E aí, esse pessoal, a partir da ressurreição de Cristo, toda a pessoa, todos os que eram do Antigo Testamento foram para o terceiro céu, e todos os que morrem agora com Cristo vão para o terceiro céu, desde a ressurreição de Cristo, vão para o terceiro céu. E as pessoas que morrem sem Cristo continuam indo para o lugar de tormento. Quando houver o juízo final, as pessoas que estão no lugar de tormento vai para a Guiena, o lago de fogo. E aí é o que diz lá Apocalipse 21, verso 13. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte é a sepultura, o inferno é o lugar de tormento. E então ela sai desse estado intermediário, então eles ainda estão no estado intermediário e vão para o estágio definitivo, sem Cristo, condenados ao lago de fogo, que já tem os primeiros habitantes no futuro na Batalha do Armagedon. Então, o Lago de Fogo está vazio, o Inferno Eterno está vazio, não tem nenhum habitante lá. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas antes do diabo e os anjos que pecaram, né, os anjos caídos, irem para lá, tem os primeiros habitantes, que são a besta e o falso profeta, Apocalipse 19, lá no finalzinho, né? É de 11 a 21, lá no finalzinho diz que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Eles foram lançados vivos. E 1000 anos depois, porque Satanás e os demônios serão lançados. E depois desse juízo de Satanás e os anjos, haverá o juízo final e vão ser lançados lá no lago de fogo, de Caim até o último incrédulo que morrer com o fogo que vai descer do céu lá no final do milênio, vão ser lançados no lago de fogo. E nós, os salvos de todas as dispensações,
vamos viver a igreja na Nova Jerusalém, lá na Nova Terra, e os outros crentes das outras dispensações também na Nova Terra serão nações na Nova Terra. E aí sim, o destino final da humanidade é a Nova Terra para os salvos de todas as dispensações e o lago de fogo para o diabo, os seus anjos e os ímpios de todas as dispensações também. Aí vem a segunda vinda de Cristo, que ela se divide em duas partes, uma fase invisível e outra visível, essa segunda vinda, mas a gente chama de segunda vinda mesmo o Apocalipse, a revelação, a epifaneia, é a manifestação. Então, a segunda vinda de Cristo seria a volta dele, Apocalipse 19, de 11 a 21, a manifestação como relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, aí ele virá e estabelecerá o milênio na terra, sentando-se no trono de sua glória e regendo o mundo com vara de ferro. E aí vem o juízo final, que é o oitavo julgamento. São oito, né? E o juízo final, depois eu falo sobre esses oito, mas já falei no ano passado, mas aí está colocado o juízo final como o escatom. O escatom em si, ele abrange a morte nos seus estágios, o destino da humanidade, abrangendo estado intermediário e estado final. Humanidade aí, entenda tudo que eu já falei, em termos de destino, desde o estado intermediário até o estado final de ambos os grupos, salvos e perdidos, diabo e anjos maus, e aí o juízo final lá no capítulo 20, versículo 11 a 15. Fechamos aí a parte do escatom. Se tiverem perguntas, já tem os irmãos aí. O irmão pastor Zé Bezerra, faz aí essa moderação. Nós temos o irmão Daniel, o Alcindo, que tinha levantado a mão primeiro, depois o Elias. O pastor Henrico ia perguntar e nós pedimos para ele perguntar só agora. Então, pela ordem, esses três, e quem mais levantar a mão aí, a gente vai ficar de olho. Essa questão temporal, que eu gostaria de ter uma ideia, um pensamento sobre a condição do pós-morte. A Bíblia tem alguma coisa referente a esse período de tempo? Ou na palavra de Deus nós não temos nenhuma comparação com o tempo de agora com o tempo futuro? O tempo para aquela pessoa que morreu? Essa é a pergunta. O irmão podia explicar melhor, irmão, o tempo para? O que o irmão quer dizer com o tempo para? Porque acabou, Deus chamou, foi para Deus. Lá em Eclesiastes é bem claro em dizer, né? O espírito volta para Deus. Nessa condição, ainda continua observando essa questão hora, dia, mês, ano, século. Olha, assim, tempo está relacionado com a vida na Terra. O tempo está Isso, relacionado com a vida na Terra. Então, perfeito. a gente tem algo bem interessante que alguém coloca. Por exemplo, a, a, o julgamento da igreja. A igreja tem que ser julgada para casar com Cristo, né? A gente chama de o bema, o tribunal de É, Cristo. Então, vamos dizer assim, estamos com 7 anos de tribulação na Terra, ocorrendo os 7 anos de tribulação, contados mesmo no tempo ali, 1260 dias, 1260 dias. E a igreja estará lá no céu, a igreja foi arrebatada. Então, lá conta os 7 anos, e aqui conta os 7 anos, vai equivaler os 7 anos, porque quando terminarem os 7 anos na Terra, Jesus volta. Mas lá na eternidade, lá na presença de Deus, o tempo já foi, porque Deus é atemporal. Então, as isso, pessoas que vão para o. Apesar de estar escrito
que o diabo foi lançado no lago de fogo e estará lá sendo atormentado pelos séculos dos séculos. Quando fala pelos séculos dos séculos, é uma linguagem para nós compreendermos, né? Séculos dos séculos é 100 anos, 100 anos, 100 anos, 100 anos. Então, por todo. E diz assim ainda: dia e noite serão atormentados. Dia e noite. É uma outra linguajar. Então, tanto para o lago de fogo, quanto para agora o período intermediário, eles não sentem esse tempo de dia, de horas. Não, eles não sentem esse tempo, no sentido, no sentido de demarcação. Mas eles estão com um período. Já quem foi para o Lago de Fogo, quem foi para o Lago de Fogo, não, quem foi para o lugar de tormento, como rico, em Lázaro lá, né? Então, assim, aquele rico que está lá, já tem 2000 anos que passou isso. Isso esse tempo para a gente é um tempo. Para eles não conta tempo, mas é um período, olhando assim, daqui para lá. Ok. Mas é uma coisa muito da terra, o tempo, né? Porque Obrigado. Deus ele cria o tempo. Assim, é interessante quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele no princípio foi criado por Deus. Então, antes mesmo dele criar os céus e a terra, ele criou o princípio para dentro do princípio criar os céus e a terra, entendeu? Então essa é a questão do tempo. E Hein, aí a gente, pastor Evaldo? Deixa eu sim, só acrescentar um pouquinho aí, gente, dentro desse assunto que ele está falando, como por exemplo, na tribulação vai ter aqueles decapitados. Eles estão debaixo do trono do Senhor e eles perguntam: até quando, Senhor? Né? Isso. Então, dá para entender que eles tá passando o tempo ali para eles. Só isso. Obrigado. está passando, é. E Deus manda eles aguardarem, né? Até se completar o número. É isso aí. É, é Obrigado, interessante pastor. também que Deus cria o sol, é, e ele separa o dia da noite justamente como um regente do tempo. E no inferno você não tem um regente do tempo. Na eternidade não haverá um regente do tempo, né? Então, para a gente entender que saiu dessa esfera que nós estamos, o sistema é outro. Agora, esse outro, Deus faz silêncio, né? Mas com certeza o cara não vai poder estar lá atormentado. Eu já estou aqui há 2000 anos, e está contando os dias, as noites, né? Isso não é verdade, né? Nesse sentido, para a gente compreender. Muito obrigado. Elias. Então, antes de eu fazer a minha, gostaria de deixar a minha por último. Eu vi que o Márcio está com a mão levantada e depois o Fernando também. Aí depois eu faço a minha, tá bom? Então, O Márcio, Henrico voltou? Cadê o Henrico? Ele não Henrico conseguiu voltar. voltou. Tá ali, tá Hã? ali. Ele está Henrico levantando a mão voltou. ali. Ele tinha a mão Bom, levantada. então, Elias, ele pode ser. tem a primazia, porque ele ia fazer lá e nós pedimos para ele adiar. Depois dele vem o Márcio e Márcio. o Fernando, e depois você. Perfeito, É perfeito. rapidinho a minha questão. Quando o pastor Evaldo falou que todos os salvos estarão no paraíso, terceiro céu. Então, nesse caso, quando Jesus falou para o ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Então, seria o terceiro céu, evidentemente, né? Não. Não, ainda não. Assim, porque ali era sexta-feira. Era sexta-feira. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso era o seio de Abraão, porque Jesus iria descer até lá. E ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele desceu a um credo, o credo apostólico diz, ele desceu à mansão dos mortos, né? Ele desceu, quando ele desceu ao inferno, ele foi ao inferno, mas ele não foi, eu não vejo que ele, aí vem uma outra controvérsia que pode ficar para depois, aquela questão lá de Pedro, que diz que ele foi lá e pregou os espíritos em prisão, eu tenho uma visão sobre aquilo, mas eu quero dizer que ele desceu ao inferno, desceu, mas ele desceu não para o lugar de tormento, ele desceu para o seio de Abraão, para a parte superior, pegou aqueles crentes, os espíritos daqueles crentes, e levou, quando ele ascendeu aos céus, ele não ascendeu só ele. Claro que os 500 irmãos só viram ele subindo,
aqueles 500 lá no Monte das Oliveiras. Mas ele estava subindo com milhares de santos, que eram os santos do Antigo Testamento. E ele estava levando os espíritos daqueles crentes para o paraíso. Então, o paraíso foi transferido do seio de Abraão para o terceiro céu. Então, quando Paulo fala que foi ao paraíso em 2 Coríntios 12, ele vai dizer também, ao mesmo tempo que ele diz eu fui ao paraíso, ele diz também eu fui ao terceiro céu. Não é que ele diz eu fui, né? Ele conhece um homem, mas era ele, que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz foi arrebatado ao paraíso. Então, o paraíso que era lá, que quando Jesus desceu e falou com o ladrão, era, digamos assim, que ele mudou de endereço. O paraíso era o seio de Abraão. Mas quando Jesus já foi assunto ao céu, ele pegou o paraíso e levou para o terceiro céu. Então, agora o paraíso é o terceiro céu, pastor Henrico. Não é aquele lugar que ele falou para o ladrão. Aquele lugar está vazio, o seio de Abraão está vazio agora. Agora no Hades, no Sheol Hades, na teoria Sheol Hades, Sheol no hebraico, Hades no grego, só tem o lugar de tormento. Continua, o lugar de tormento continua até o juízo final. E o paraíso agora é o terceiro céu. Então, depois da ascensão de Cristo, todas as pessoas, por exemplo, Estevão, primeiro mártir do cristianismo, quando ele morreu, Jesus, ele viu o céu aberto, Jesus à direita de Deus, e ele foi arrebatado, o espírito dele foi levado ao paraíso. Então, todos os crentes que morrem a partir da ascensão de Cristo vão para o terceiro céu, que é o paraíso. Todos os crentes que morriam no Velho Testamento desciam ao seio de Abraão, que era o paraíso. Deu para entender? Deu. Mais uma questãozinha aí relacionada. E no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão e os que estarão vivos, os salvos, serão transformados e serão arrebatados. E aí vão para onde? Terceiro céu? Sim, eles vão para os ares. Sim, Jesus vai descer, Jesus desce do terceiro céu até o segundo céu, que é os ares. A igreja é arrebatada junto, a igreja completa. Esse arrebatamento é da igreja, esse arrebatamento não é dos crentes do Velho Testamento, é o arrebatamento da igreja. Então, a igreja sobe até os ares, digamos assim, a igreja passa o primeiro céu, encontra-se com Cristo no segundo, e de lá eles sobem para o terceiro céu, e no terceiro céu Jesus Cristo realiza o bema. Ele chama esse terceiro céu de casa do meu Pai. Ele chama de casa do meu Pai. Por isso que ele diz lá em 14 de João, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar os lugares, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei. Então ele vai nos levar para a casa do Pai, que é o casamento, né? Como Isaac fez. Pegou Rebeca no meio do caminho, levou para a casa do pai, Abraão, e lá concretizou a lua de mel. Então, ele vai levar a igreja para o terceiro céu e depois ele volta com a igreja para reinar com ela 1000 anos aqui. Então, o bema será, nessa ocasião, o terceiro céu, então. Terceiro céu. O bema vai ser no terceiro céu. Obrigado. Nada? Pela ordem agora, então, o Márcio e depois o Fernando. Isso, e depois eu sou o último. Pessoal, eu não levantei a mão, não. As minhas questões não foram trazidas ainda, então eu só estou ouvindo. Tranquilo. Guarda elas para a próxima reunião, então, Márcio. Deixa elas aumentarem aí, tá bom? Porque a gente está no escatom ainda. No escatom 2 vezes, viu? Fernando, sua pergunta. Como nós estávamos falando de tempo, a minha pergunta cai mais sobre o tempo, né? Que eu sempre tive essa dúvida sobre o tempo. Quando fala da morte de Adão, Deus fala assim, no mesmo dia tu morrerás, quando comer dessa fruta. E aí Adão, como foi citado, morre fisicamente, mas fisicamente o corpo morre com 930 anos. Tem vários versículos da Bíblia que relatam que sabemos que Deus é intemporal, não há tempo para Deus, isso eu tenho ciência, mas Deus coloca assim, 1000 anos é como um dia para Deus. Tem vários versículos que cita isso. Esse 1000 anos não seria no tempo espiritual para a gente? Como assim? 1000 anos para a gente seria diferente. Eu morri
lá no meu tempo será 1000 anos, diferente do da Terra aqui, do físico. Mas só espiritual. Deus colocou um plano para o mundo espiritual. Porque para Deus não tem tempo, né? Mas para o mundo espiritual sempre vai haver tempo e para o mundo físico seria também. Será que esses 1000 anos está incluído será que neste mundo espiritual ou não? O que seria esses 1000 anos? Não sei se eu consegui colocar minha pergunta aí, minha dúvida. Quando Pedro, Fernando, aborda o, essa colocação de 1000 anos como um dia, ele está falando da longanimidade de Deus. Ele está mostrando que Deus é longânimo. Não é um 1000 anos espiritual. Ele está dizendo que Deus, como Deus, nosso Deus, ele é o Elan, né? Ele é o nosso Deus eterno. Para ele, 1000 anos é como se fosse um dia, mas não é num campo espiritual, é na visão de Deus, né? Na epistemologia de Deus, no conhecimento de Deus é isso, 1000 anos é como um dia. A questão de Adão ter morrido no mesmo dia, porque alguns colocam 930, porque se como para Deus 1000 anos é como um dia, então isso equivale ao Deus ter dito que ele morreria no mesmo dia. Mas ele morreu fisicamente, e ele morreu. Se Adão tropeçasse e batesse a cabeça no chão, ele morreria. Porque o germe da morte, todas as questões da morte, se envolveram no corpo físico de Adão. Então, Adão morreu no mesmo dia, espiritualmente? Sim. Esse é o dado maior. Ele foi separado de Deus. Deus não vinha toda tarde conversar com ele? Acabou. Ele foi destituído da glória de Deus. Não só ele, Paulo fala em Romanos que todos, né? Mas ele, que é o cabeça natural da raça, ele foi destituído, ele foi separado da glória de Deus. Ali ele morreu espiritualmente. Mas também ele morreu fisicamente. Existe como eu sou da área de letras também, tem um literato, um gênio da literatura portuguesa, ateu, né? É o Fernando Pessoa. E ele tem um poema que ele diz que todos nós somos cadáveres adiados. Eu acho perfeito. Todos nós somos cadáveres adiados. Então, Adão era um cadáver adiado para 930. E ainda para nos pegar, sabe o que é que ele fez? Para dar 1000 anos de Fernando de 930, falta quanto? 70. É a duração da nossa vida. Está lá em Salmo 90, né? Moisés falou, a duração da nossa vida é de 70. Então, ele deixou o restinho que completa 1000 anos para a gente. Então, deixou esse restinho para a gente. Então, viu, Fernando? Essa é a questão. Ele morreu. Ele era um cadáver adiado, como nós somos. Morreu ali. No dia que ele comeu, para mim, ele morreu tanto física como espiritualmente. Agora, não quer dizer que ele parou o coração dele ali. Ele morreu 930 anos depois, fisicamente. Mas o germe da morte já estava nele, como estava em Caim, que morreu mais cedo. Ou em Abel, que morreu mais cedo. E por aí vai. Mas só lembrando, assim, Fernando, que essa é uma posição particular do pastor Evaldo, que ele tem a liberdade de colocar. Eu não concordo quando ele afirma que Adão morreu fisicamente. Eu entendo que Deus estava tratando da morte física, como lá em Efésios capítulo 2 diz que todos estão mortos em delitos e pecados. Se tratava da morte espiritual e que fisicamente ele morreu aos 900 e tarará. Então, eu não estou negando, viu, pastor? Eu não estou negando que ele morreu com 930, não. Isso, eu entendo. O germe da morte já estava nele. Então, Isso, quando ele comeu do fruto, a morte chegou. Para mim, assim, ó, quando ele comeu do fruto, a morte física chegou e a morte espiritual chegou. Tudo chegou para ele. Agora, a questão da morte física foi uma questão de tempo. Mas que ela chegou para ele naquele dia, chegou. Assim eu penso, né? Nesse sentido, nós concordamos que a partir daquele... A morte instantânea foi a morte espiritual, mas
o DNA da morte física também passou a Foi, integrá-lo a partir dali, foi né? instantâneo também, né? Que O todos DNA. nós carregamos, né? O nosso envelhecimento é Eu esse ouvi isso, caminhar. pastor, no funeral essa semana. Alguém falar uma coisa que eu achei bem interessante, que ele está falando. Quando você nasce, você já nasce para a morte. Assim que você nasce, já nasce para a morte. Né? Então, essa é a questão, porque nós já nascemos com a morte nossa, em nosso ser. Uhum. Né? Só Isso, para concluir minha isso é um dúvida, fato mesmo. Fala, Fernando. só para concluir minha dúvida, tipo, eu entendo assim, eu vou num raciocínio dessa vez, assim, eu compreendo que a morte, como foi dita ali na Bíblia, Deus especifica, ele coloca especificamente, fisicamente e espiritualmente. Na hora que ele fala assim, no momento que comerás, morrerás. Então, quando ele comeu, morreu automaticamente, espiritualmente. Uhum. Mas fisicamente, eu concordo sim, eu concordo com o pastor Evaldo e com o pastor José. A morte veio física, só que ele não morreu. A palavra de Deus ele é enfática em dizer, morrerás. Nós morremos, como o pastor colocou. Eu tenho uma doença, um câncer. Esse câncer pode me matar com 10 anos, como em 2 anos, 2 meses, depende da situação. Então, a morte física, nós temos um tempo. Eu estou doente, hoje eu nasci, eu vou morrer. Isso eu tenho certeza. Só que isso tem um tempo demandado para eu morrer. Então, eu acredito assim, que nesse momento eu não acredito que morreu fisicamente Adão. Ele morreu espiritualmente e ali foi gradativamente morrendo. Como você falou, o germe da morte chegou a ele. E ali foi acabando com a saúde dele, com a vida dele, e até chegar aos 930 anos. Então, todos nós estamos concordando. Isso aí. O, o Elias tem a palavra, depois o Bom, Almir. primo, o seu é rápido, porque nós já estamos 22 e 22. Estamos no nosso finalzinho. E a sua pergunta pode fazer antes da minha. Não, é só um comentário em cima do que está sendo dito. Só temos 9 minutos. É só um comentário em cima do que está sendo dito, nem é uma pergunta. E está bem claro que o pastor Evaldo tem colocado, e os demais também, que se trata de um decreto, simplesmente, né? Foi decretado, mas que no tempo oportuno a coisa aconteceria. Só isso. Exato. Perfeito. Hélio, independente dos 9 minutos, eu tenho sempre colocado assim 22 e 20 para terminarmos, que eu sei que a gente não termina às 22 e 20, sempre vai mais uns 5 minutos a mais, mas já procuro colocar aquele tempo ali. Eu falo por último o que eu queria falar. O pastor Lourival parece que quer falar. Pode falar, pastor. É só um comentário rápido. Todo esse assunto aí da gente nascer já com essa condenação, né? Cadáveres adiados. Gostei disso. Para a gente perceber a graça de Deus, né? Como que pessoas que nascem condenados, Deus ainda concede a eles, como concedeu a Adão, né? Com a vestimenta que ele providenciou, mas a nós que nascemos já condenados e com a morte decretada, como que ele ainda nos permite o privilégio, né, de realizar coisas para contribuir com o reino de Deus. Isso é maravilhoso da parte de Deus, essa bondade dele de nos conceder essa bênção, né, sendo nós pecadores e Cristo tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só isso. Amém. Amém. Bem, o que eu queria falar é assim, é uma axiologia, viu, pastor? É uma axiologia mesmo, tá? Mas você Aquela disse que matéria não que pode você não gosta? falar axiologia, tem que ter o Aquela matéria que versículo. uma matéria que você não gosta. Eu disse que não pode falar axiologia se quiser fundamentar. No meu caso, eu não estou fundamentando. Então, é axiologia mesmo. Então, eu não vou fundamentar em nada. Eu sempre fico pensando, pastor Nivaldo, diretamente ali, quando você fala do Sheol Hades, né, onde eles estavam, e Jesus desceu, né?
tão as profundezas da terra. Então, eu fico pensando, né? Tem muita gente que fala, lá no meio da Terra. Não, nada a ver. Então, eu fico imaginando, né, o universo sideral e a Terra lá, e abaixo da Terra, o universo lá para baixo, aquela negridão lá. Então, para mim, é lá embaixo que ele foi, no meu pensamentozinho. E lá para cima, para o alto, é o terceiro céu. É uma axiologia idiota, pastor, ou não? É uma curiosidade só. Não, eu acho que idiota é a visão do Rudolf Bultmann, que na época a grande invenção era o rádio, né? E ele dizia, nesse tempo de invenção do rádio, querer acreditar em um universo em 3 andares, que ele falava, como o senhor está colocando aí, ele achava isso como uma idiotice. Idiotice era o pensamento dele, do Bultmann, né? Que ele não admitir que o céu é para cima e que o inferno é para baixo, quando o próprio escritor de Provérbios, né, o sábio Salomão, fala sobre isso, né? Para o entendido do caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então, quando Jesus falou dele estar no seio da terra, 3 dias e 3 noites, é possível que ele esteja também fazendo referência a essa descida dele às partes mais baixas da terra, que Paulo fala, escrevendo aos Efésios, que ele desceu às partes mais baixas, depois ele subiu acima de todos os céus, né? Para ele poder não só levar esse cativeiro, mas dar dons aos homens, como ele deu dons, né? Então, não vejo como algo, uma axiologia, não. Eu vejo assim, e tem uma certa base. O que o senhor está colocando aí tem uma certa Ô, base. pastor Evaldo, aí eu preciso perguntar para o Elias. Ih, vai cair a minha conexão aqui. O Elias, para baixo ou para cima em relação ao universo, você está pegando a Terra como base, então Polo Norte e Polo Sul seria para baixo do quê? Não, 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 não. Você agora está pensando na rotação da Terra. Eu não. Independente da Terra, ela roda assim e assim, mas lá para baixo dela, se olhando o universo, é tudo escuro lá embaixo. Eu estou pensando lá embaixo, entendeu? Elias, posso lá fazer no uma universo. observação? Pode. Uma observação rápida. Se vocês. É ridículo o que eu vou dizer, mas é importante. Eu fui ler sobre a Terra plana. E o conceito de Terra plana é baseado no conceito bíblico dos sete céus, disso tudo. Então, para quem é curioso, não estou falando para acreditar ou não acreditar, eu não acredito nisso, mas Terra plana, quando todo mundo fala de Terra plana, está falando sobre esse desenho que você está falando aí. Tá porque, Márcio, a visão pegam muito uma visão 3 conotativa, minutos. pegam uma visão conotativa e não denotativa da Bíblia, porque a Bíblia é um livro literário também, né? Então, quando fala em 4 cantos da terra, aí vai para essa questão quadrante, né? 4 cantos da terra, como se a terra tivesse cantos, mas a Bíblia fala também em Isaías que Deus está sentado sobre o globo da terra. E aí traz a ideia dessa terra arredondada e achatada. Então, a Bíblia dá esse suporte. Agora, também cantores cantam aí de sol nascer, sol se pôr, e a Bíblia tem essa linguagem também, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, né? Então, tem essas questões aí também. Então, Elias, só para eu complementar, desculpe. Então, o seu pensamento é em relação ao universo, né, na realidade. Isso, exatamente. Exatamente. Tá, ok. Obrigado. Nós temos uma dúvida aí? Nós temos 2 minutos só. Temos só 1 minuto e 40 segundos para terminar. Fala rapidinho, Fernando. Então olha posso só. só fazer. Então, pode ser que o núcleo da Terra é o inferno? Não, não, aí você já complicou. Deixa para a semana que vem. Irmãos, muito obrigado. Nós já começamos muito bom, foi maravilhosa a nossa reunião. Eu prometo que eu vou corrigir, o Márcio vai me ajudar, a gente vai corrigir essa falha que eu tive com o meu notebook aqui, mas foi uma bênção. E eu que estava achando que o começo, nossa, espetacular, maravilhoso, pastor Evaldo, muito obrigado. A oração final é do pastor Bezerra. Será que dá tempo, pastor? Temos 1 minuto e 5. Vamos. Vamos lá.
Pai, na beleza de tua santidade te louvamos pelo precioso tempo, refletindo sobre tuas grandezas. Guarde a cada um de nós e use nossas vidas para a tua glória, dando-nos um restante de semana na tua presença. Espalhar tua glória é nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor irmão Elias, só uma coisa rapidinho. Leia o capítulo e faça como Márcio. Eu gostei de Márcio. Coloca lá as coisas. E na semana que vem a gente vai pegar firme aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, gente. Deus. Boa noite, gente. Emir, te espero quinta-feira, hein? Tchau para vocês. Um abraço. Oi, Fernandes. Ô, Fernando, o Elias falou em relação ao universo, meu amigo, não em relação à Terra, tá bom? Região Boa noite, irmãos. Um abraço. negro, escuro. Aproveitar enquanto tem tempo aí, não acabou ainda, não caiu, né? Mas vai cair. Vai cair, vai cair. E o Hélio falou, quando ele falou que tinha 9 Boa minutos, noite. ele estava falando em relação ao Zoom. Mas é isso, meus queridos. Foi Não, um muito, minuto ao muito Zoom bom. mesmo, ao Zoom, ele tá dando, ele Isso. deu um pouquinho a mais pra gente, ele deu 1 minuto de quebra, ele deu pra gente. Ah, é? Agora, eu Que confesso que eu legal. não sei por que aconteceu isso, porque estamos pagando mensalmente, né? Virou Aham. cartão, então acho que no meu upgrade aqui eu fiz alguma coisa errada, mas vamos corrigir. Mas Obrigado, pastor acontece. Evaldo, mais uma vez, obrigado a todos. Acho que pastor, foi o pastor Lula. Lival, bom ver, né, pastor? Deus nos Essa é abençoe. boa, hein, Dilson? Foi ele mesmo, cara. E será que o Putin é o